gente é o amor de alguém e principalmente nós somos nosso próprio amor, nós somos valiosos. Eu acho que Deus é o que mais importa na vida da gente. E sem a fé você não é nada. Meu nome é Sandra, moro em Timbó Grande, sou motorista aqui na Casa Limpa já há 3 anos. Meu início foi um pouco meio difícil, mas estamos aí. A minha primeira empresa de caminhão para entrar na área do truque foi em Timbó Grande mesmo. E trabalhei caçamba e micro-ônibus, transporte coletivo, e aí de lá eu fiquei 1 ano e 2 meses. Aí surgiu uma vaga para mim no transporte rodoviário em Canoinhas. Aí fiquei 9 meses lá e de lá vim para cá, Casa Limpa. Pra gente, mulher, é um pouco mais difícil. Tem muitas pessoas que, nossa, você tem esse sonho, quero ver conseguir, quero ver realizar. Estamos aqui. Nós somos guerreiras, somos batalhadeiras e o que a gente quer é trabalhar, fazer um serviço certinho e é assim. O que a gente quer, a gente consegue. É só colocar Deus na frente, em primeiro lugar, né? E fazer o certo. Quero aqui agradecer hoje a Casa Limpa Transportes, Gibson Implementos Rodoviários, pela essa oportunidade maravilhosa, com essas cores maravilhosas, e também de participar da campanha Outubro Rosa. Vou representar aí a Casa Limpa por todo o Brasil com esse bitrem maravilhoso. Está em minhas mãos essa responsabilidade. Prevenção é vida. Vamos nos prevenir, porque um diagnóstico precoce salva vidas. Previna-se. O meu nome é Rosane, eu tenho 54 anos e descobri o meu câncer dia 22 de dezembro de 2023. Um dia comum, acordei pela manhã e fiz todas as minhas tarefas domésticas, e eu trabalho numa empresa que eu trabalho no segundo turno. E quando chegou o horário de eu tomar banho, no banho eu percebi que tinha algo estranho. E foi aí que eu resolvi desligar o chuveiro. Quando eu desliguei o chuveiro, eu levei a minha mão exatamente onde estava o tumor. Nesse momento foi muito difícil, porque foi como se o chão se abrisse. E no momento, a primeira coisa que eu pensei, eu acredito que seja assim com todas as pessoas. Em algum momento da nossa vida, nós pensamos de que forma que vamos morrer.
E nesse dia eu achei que eu fosse morrer. Eu pensei que era dessa forma que ia ser o meu fim. Até que as horas e os dias foram se passando, eu não contei nada para ninguém. Isso foi uma decisão minha. E guardei isso para mim até que consegui marcar médico. Foi feita uma ultrassom. Nessa ultrassom já deu que eu estava com um BIHARD 4, com 95% de ser maligno. No dia 18 de abril saiu o resultado da minha biópsia. Foi onde se confirmou que era um câncer não muito invasivo e que talvez seria necessário fazer somente a cirurgia. A minha cirurgia foi feita uma cirurgia de quadrante e foram retirados 4 linfonódulos do lado esquerdo. E eu tive uma recuperação muito boa da minha cirurgia, recuperei o meu movimento. E apesar de recuperar o movimento, quero dizer assim que as pessoas não pensem que você faz essa cirurgia, que você faz o quadrante ou você faz a retirada de toda a mama e que não fica uma sequela, porque fica assim. Fica uma sequela emocional e uma sequela física também, porque nos deixa um pouquinho limitados. Mas enfim, que teve toda a minha recuperação da cirurgia, eu passei muito bem, graças a Deus. E o que aconteceu que a médica achou que fosse se eliminar isso somente com a retirada do quadrante, que talvez não fosse necessário fazer nem quimioterapia e nem rádio. Mas infelizmente não foi isso que aconteceu. O que foi tirado na minha cirurgia foi retirado e foi mandado para a biópsia novamente. E nessa biópsia se confirmou que ainda havia resquícios do câncer, havia célula cancerígena ainda. Então foi necessário fazer a quimioterapia. Eu fiz 15 sessões de quimioterapia e 15 sessões de rádio. O meu desafio maior entre a quimioterapia foi a retirada do meu cabelo, e isso me fez sofrer muito. Foi enfrentar o desconhecido, o medo daquilo que a gente não conhece. E só aguardar para saber como vai ser. Eu tive muito apoio do meu marido, que se transformou no meu enfermeiro, no meu cozinheiro. Ele se tornou a pessoa mais importante que tinha naquele momento para mim. Porque esse tratamento, apesar de não parecer, ele é um tratamento solitário. Porque só a pessoa que vive isso é que sabe o quanto é difícil. Tive também o apoio do meu filho, eu só tenho um filho, e eles foram muito importantes na minha trajetória. Meus vizinhos também, alguns amigos. Deus colocou na minha vida alguns anjos sem asas, que eu falo que vão fazer parte da minha vida para sempre. E desses anjos sem asas, a Rede Feminina também faz parte. Eu me sinto bem quando eu venho aqui, que eu fico entre essas mulheres, porque eu sei que, de alguma forma, elas também vivenciaram tudo isso que eu vivenciei. Tudo isso que eu passei, elas também passaram. Algumas pessoas me perguntam assim, né, por que chorar, né? Já passou, eu choro. Choro muito e sempre vou dizer isso, que eu vou chorar todas as vezes que eu falar sobre isso.
E também não sei se um dia não vou chorar quando falar sobre isso. Não questiono Deus por isso, porque isso me fez aprender algumas coisas que eu ainda não havia aprendido. Me fez ver quem eram as pessoas que estavam à minha volta. Me fez ver quem era a minha família, que me apoiaram e tudo. E os amigos também. E é isso. Meu nome é Ivonete, eu tenho agora 64 anos. Eu descobri o câncer quando eu tinha 57 anos. Foi um câncer de mama. Assim foi, eu descobri porque eu comecei a sentir umas dores no meu seio. E daí eu fiz a mamografia, fiz o ultrassom e tudo foi indicando que era mesmo câncer. Daí fiz biópsia e tive que tirar a mama esquerda. Fiz mastectomia radical na mama esquerda. Eu fiz quimioterapia em 2019, que eu comecei o tratamento. Eu fiz 6 quimioterapias e 24 radioterapias. Foi muito difícil a época das quimioterapias, porque a gente perde o cabelo, fica assim muito debilitado. Foi muito bom o apoio que eu tive da Rede Feminina, porque eu sou voluntária há 13 anos e eu já estava envolvida com as pacientes. E daí tive também muito apoio familiar, e foi isso que me ajudou muito a superar. É difícil a situação, mas que elas tenham muita força e coragem que isso passe. Meu nome é Wanda. Eu descobri o câncer em 2012. Eu comecei a sentir dor, não sei, assim, dava umas puxadinhas, uma dor esquisita, uma dor estranha. Aí eu fui fazer mamografia e na mamografia não acusou que eu tinha câncer. Aí foi feita uma ultrassonografia. Ali eles descobriram. Já mandaram fazer biópsia, aí foi feita a biópsia e aí veio tumor invasivo, carcinoma tumor invasivo. Aí onde começou o desespero, o medo. Aí já mandaram para oncologia, né, lá em Jaraguá. Aí o médico fez a consulta e falou assim: olha, vamos ter que fazer a cirurgia. Primeira coisa, vamos fazer a cirurgia. Não, vamos deixar a quimioterapia para depois da cirurgia, porque ele já estava bem avançado. Aí onde foi feita a mastectomia. Fiz todos os exames, foi feita a retirada da mama direita. Mas passei tudo bem na cirurgia, correu tudo certinho, tudo bem. Aí fui para a quimioterapia. Aí onde foi crítico. Aí não foi fácil. Tinha bastante enjoo, quase não podia comer. Dava muita fraqueza, tanto é que uma vez eu fui fazer
A gente ia a cada 21 dias fazer as quimioterapias. Eu cheguei a fazer quimioterapia e o médico disse, não posso fazer hoje essa quimioterapia porque você não vai aguentar. De tão fraca que eu fiquei, sabe? Aí volte para casa e tente voltar mais fortinha. Aí, na verdade, comida é difícil, então fui mais para fruta, suco de fruta, essas coisas, aí onde eu conseguia me alimentar bem. Aí, terminando a quimioterapia, não precisei fazer rádio, e é muito remédios fortes que tinha que tomar. Mas daí, o remédio me fazia muito mal para os rins, me dava muita dor nos rins, mas eu sabia que eu tinha que tomar o remédio. Então foi bem difícil, foi uma época assim, muito difícil. A quimioterapia foi o pior momento, eu acho que para todas a quimioterapia é horrível, mas dá para aguentar. A maior força, eu acho que vem de Deus, né? Dizem que ele não dá a cruz mais pesada que você não possa carregar. Então, e aí, a família, né? Os filhos, eu só tenho 2 filhos, né? Mas eles estavam ali junto comigo o tempo inteiro e me apoiaram muito. Os vizinhos também, para mim, são minha família. E a rede feminina. É o que eu digo, né? Para pessoa que tiver câncer, descobrir um câncer, que não sofra sozinha e não sofra calada, que fale sobre o assunto. Porque quando eu comecei a falar sobre o assunto, que eu vim para a rede, eu vi que eu não estava sozinha, que tinha tanta gente com o mesmo problema meu, até problemas piores que o meu, sabe? Estavam ali enfrentando numa boa, sabe? Então, eu acho a rede feminina, assim, tipo, recomendo. Porque aí elas estão aqui, a rede está cercada de anjos rosa para ajudar a gente, sabe? Elas te dão apoio, te dão atenção, fazem o que elas podem e não podem pela gente. E também elas dão carinho, muito amor. É maravilhoso, olha. Eu podia falar mais, mas já estou começando a querer chorar. Mas é que a gente volta no tempo, né? Mas a rede feminina quem tiver com câncer, que venha para a rede. Porque aqui só vai encontrar amor, carinho, ajuda e há muito apoio, né? Meu nome é Márcia, trabalhei muitos anos em comércio, por isso eu sou conhecida como a Márcia do Germânia. Hoje tenho 63 anos. Quando deixei de trabalhar, uns meses após que eu parei de trabalhar, quando eu tinha 61 anos, eu tive um pequeno, parecia um ferimento no seio, né? Fui procurar médico e coisa. Fiz muitos exames, tomei antibiótico, muita coisa, até que fiz mamografia, na mamografia não apareceu que eu era câncer, né? Aí fiz o ultrassom e no ultrassom apareceu que tinha uma coisa diferente, né? Aí fiz uma biópsia, a biópsia não acusou, deu benigno, né? Só que como eu já tinha sido encaminhada para oncologia em São Bento, a doutora que me atendeu lá, ela disse, não, tá errado essa biópsia, nós temos que investigar, porque isso aqui pode ser uma coisa mais grave. E foi que, daí lá, eu fiz mais 2 biópsias ali em São Bento, com ela mesma fez a biópsia e acusou o câncer. E até eu chegar nesse ponto, que nós já estava, no caso de abril até setembro, o câncer já tinha ido para os linfonodos, então eu tive que tirar a mama inteira, a mama direita inteira,
e os linfonodos também, porque já estavam afetados. Depois da cirurgia, eu fiz 8 quimioterapias. A quimioterapia é só o fato de você ouvir falar já dá um medo de você enfrentar. E para mim foi muito difícil também, eu senti muita fraqueza. Na segunda vez que eu fui fazer, eu não consegui fazer, porque a imunidade estava muito baixa. Aí foi que eu fiz de tudo para conseguir aumentar a minha imunidade. Tomei tudo que me indicavam, um suco de fruta, qualquer coisa que me indicavam eu fazia. E consegui passar por essa etapa. Aí eu fui para Jaraguá fazer as radioterapia. Também a radioterapia para mim foi mais tranquila, né? E continuei fazendo a imunoterapia, que eu terminei de fazer o meu tratamento agora em abril. Agora estou só fazendo o acompanhamento de 3 meses. De cada 3 meses eu vou fazer os meus exames, né? Mas o tratamento foi difícil, mas eu consegui passar. Com a ajuda do meu marido, que foi o anjo da minha vida, né, que ficou direto comigo, me ajudando em tudo, fazendo as comida, fazendo tudo para mim. O meu filho que mora longe, mas também sempre me apoiando com suas palavras. E meus irmãos, minhas cunhadas, todo mundo me ajudou. Eu acho que é muito importante a família, a ajuda da família, que conta muito, que deixa a gente, que eles colocam a gente sempre para cima, não colocam a gente para baixo. E também me apeguei muito à oração. Eu rezo todo dia, faço minhas orações todo dia, porque eu acho que Deus é o que mais importa na vida da gente. E sem a fé, você não é nada. A fase mais difícil foi quando eu fiz as químio, foi quando eu descobri que eu tinha câncer, que para mim eu nunca imaginei que eu ia ter, apesar de que a minha família já teve casos. Mas a gente sempre acha que não, eu não vou ter, né? Mas a gente também tem, né? A gente não é diferente de ninguém, está sujeito a qualquer coisa. E acho que o desafio maior foi enfrentar. E também eu tenho problema nos olhos, que eu não tenho lágrimas. Aí eu sempre dizia, nossa, como eu queria poder chorar, pelo menos para tirar essa tristeza de mim, não consigo. E não sai as lágrimas, né? Então foi uma fase muito difícil, mas graças à ajuda de todos eu consegui superar. E com a fé, em primeiro lugar, eu consegui superar todos os desafios. Estamos aqui no ambulatório da Rede Feminina de Combate ao Câncer, onde são executados os preventivos, com a nossa enfermeira Iraci, sempre muito bem disposta para acolher a todas as mulheres que nos procuram. Então, hoje eu vou pedir para ela falar um pouco sobre a prevenção, não só durante o mês de outubro, mas a prevenção que todas devemos ter com nossa saúde. Então, o que a gente vai falar sobre a prevenção? Nós mulheres somos especiais, né? Todas. Então não é só o mês de outubro, é o ano todo, a vida inteira, desde lá que a gente nasce até o último suspiro. Então a gente é importante, a gente é valiosa, a gente é o amor de alguém e principalmente nós somos o nosso próprio amor, nós somos valiosas. O exame das mamas, o autoexame, o que é eu nem chamo de autoexame, eu chamo de autoconhecimento. Por que autoconhecimento? Você tem que saber do teu organismo, você tem que saber o que está de bom e o que não está de bom no teu corpo. Então eu costumo chamar de meu autoconhecimento. Eu ensino as mulheres a fazer o seu autoconhecimento. E o preventivo do colo do útero também. Mulheres que têm a partir dos 21 anos, né? A gente já coleta o preventivo, segundo o Ministério da Saúde, mas aqui na Rede Feminina a gente acolhe todas as idades. Desde os 15, 16, 17 anos, 70 anos, 80 anos, ninguém vai embora sem um atendimento nosso aqui, seja para esclarecimento, seja para tirar dúvidas, seja para fazer
o autoconhecimento das mamas, eu faço o exame, coleto preventivo, converso, né, o que a gente está tendo, assim, uma procura muito grande das meninas, das adolescentes, para vir tirar dúvidas sobre relacionamento, sobre proteção e sobre o autocuidado, que principalmente também a higiene, né? Então a gente está aqui sempre de porta aberta. A rede feminina foi feita para as mulheres todas, né? Tudo é pensando nela, no bom, no acolhimento. E qual é o nosso diferencial? É um atendimento humanizado, desde lá da frente da recepção e quando chega até a mim. Então a gente escuta, conversas, elas conseguem se abrir para mim muitas vezes, e muitas vezes a gente encaminha daqui para nossos atendimentos com fisioterapia, com psicólogo, com assistente social. Então, mulheres, o meu recado é: venham se fazer o exame, venham se conhecer, venham aprender como é que faz, não deixem para amanhã, não deixem para depois, se valorizem, se cuidem, e a gente está sempre de porta aberta aqui. Muito obrigada. Música